Olá pessoal, esse material foi preparado pelos professores Sérgio Andrade e Sandra Gonçalves. O assunto: Funções Matemáticas, parte 2. Conceito de função do primeiro grau e de função linear. Chama-se função do primeiro grau ou função afim toda função de R em R, definida por uma equação do primeiro grau com duas variáveis, do tipo y igual a x mais b, onde A pertence aos elementos do conjunto dos números reais, porém A não pode ser zero, e B pertence ao conjunto dos números reais. Exemplo abaixo. Y igual a 2x menos 1. Observamos que A é 2, identificamos A porque ele é o coeficiente da variável x, e B é menos 1. Chama-se função linear toda função f de R em R, definida por uma equação do primeiro grau com duas variáveis do tipo y igual a x. Observamos aqui que o B não aparece, porque B nesse caso é zero, é um elemento neutro. E A é um valor pertencente ao conjunto dos números reais, porém A não pode ser zero. Exemplo abaixo, y igual a 3x. A é 3, A corresponde ao coeficiente da variável x, e B é zero. Não aparece aqui porque é um elemento neutro. A professora faz a explicação para que vocês possam entender melhor como diferenciar uma função afim da função linear. Primeiro exemplo, y igual a x mais 3, onde A é 1, quando o coeficiente da variável x não aparece, é porque ele é 1. E B é 3, identificamos com uma função afim. No segundo caso, preste atenção que a ordem foi alterada. Primeiro veio B e segundo veio A. Identificamos A porque é o coeficiente da variável x. O valor não apareceu. Quando não aparece é porque é 1, nesse caso é negativo, menos 1. E B é 2. B diferente de zero, então é função afim. No terceiro exemplo, y é igual a 3x. Observe que B não aparece, porque B é zero. Já identificamos de cara que é uma função linear. E A vale 3. Quarto exemplo, y é igual a menos 5x. Observamos também que B é zero, por ele não aparecer na função, por ser um elemento neutro. E A vale menos 5. Representação gráfica da função do primeiro grau. Caindo aí a primeira função, y igual a 2x, de cara já observamos que é uma função linear, porque B não aparece, portanto B é zero. No primeiro quadro, identificamos aqui a tabela em 3 colunas. Primeira coluna, vamos colocar os valores de x, segunda coluna, os valores de y, e na terceira coluna, o par ordenado. Identificamos que o primeiro valor tem que pertencer a x e o segundo a y. Na coluna de x, colocamos valores aleatórios. São eles menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Iremos agora fazer os cálculos. Vamos ter como base a função y igual a 2x. A variável a o coeficiente da variável x é a, nesse caso é 2, e o coeficiente multiplica a variável. Vamos lá? 2 vezes menos 2, menos 4. Então, y é 4, par ordenado x é menos 2 e y é menos 4. Segundo exemplo não. X agora tem o valor de menos 1. Y é igual a 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, y agora tem o valor de menos 2. No par ordenado, primeiro vem x menos 1, depois vem y menos 2. X agora tem um valor de 0. 2 vezes 0, 0. Então, y é 0. Nesse par ordenado, x é 0 e y é 0. Agora, x tem o valor de 1. 2 vezes 1, 2. Y agora vale 2, par ordenado 1 e 2.
Próximo valor para x agora é 2. 2 vezes 2, 4. Par ordenado, 2 e 4. Vamos agora representar esses pares ordenados no plano cartesiano. Entendemos que um plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. O encontro dessas retas forma-se o ponto 0. É ela que nós vamos identificar em cada eixo para onde vai os valores positivos e para onde vai os valores negativos. À direita de 0, os positivos para x, à esquerda de 0, os negativos para x. Acima do 0, os positivos para y, abaixo de 0, os negativos para y. Primeiro par ordenado, x é quem? Menos 2 e y é menos 4. Fazemos a ligação dos pontos, marcamos o primeiro par ordenado. O segundo par ordenado, x é menos 1 e y vai ser quem? Menos 2. Fazemos a ligação, utilizamos a régua e achamos o segundo par ordenado. O terceiro par ordenado, x é 0 e y é 0. Observamos que vamos marcar nesse ponto onde está a luz vermelha, na interseção das duas retas do eixo x e do eixo y. Terceiro par ordenado, x é 1 e y é 2. Fazemos a ligação dos pontos e temos o quarto par ordenado, formado por 1 e 2. Quinto par ordenado, 2 e 4. X é 2 e y é 4. Temos aqui o quinto par ordenado. Com a régua, iremos unir esses pontos e aí iremos entender que a junção desses pontos foi idealizado pela formulação dos valores aleatórios que colocamos na tabela em cima da função y igual a 2x. Antes de explicarmos o segundo exemplo, se vocês observarem bem nesse gráfico, toda vez que a reta da função passar pelo ponto 0, o encontro dos dois eixos é uma função linear. O segundo exemplo é y igual a 2x mais 1. Observamos que é uma função afim porque b é diferente de 0. Colocamos para x os valores aleatórios menos 1, 0 e 1. Iremos fazer a conta. 2 vezes menos 1 menos 2, menos 2 mais 1 menos 1. Primeiro par ordenado para x menos 1, para y menos 1. X agora é 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Primeiro par ordenado é 0. Segundo par ordenado... Primeiro valor do par ordenado vai ser 0. E o segundo valor vai ser 1. X agora é 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. O terceiro par ordenado é formado pelos elementos 1 e 3. 1 referente ao valor de x e 3 referente ao valor de y. Iremos representá-los no plano cartesiano. Já foi explicado o posicionamento dos pontos para o eixo x e y, os positivos e os negativos. O primeiro par ordenado temos para x menos 1 e y menos 1, marcamos aqui no plano cartesiano o primeiro par ordenado. Quando x for 0, aqui onde está a luz, y vai ser 1, a marcação vai ser sempre no valor diferente de 0, com exceção quando for 0 e 0. Terceiro par ordenado, x é 1 e y é 3, fazemos a marcação e com a régua iremos unir esses três pontos. Essa reta é a função y igual a 2x mais 1, na qual ela foi construída através da formulação na qual idealizamos para x os valores menos 1, 0 e 1, e aí descobrimos os valores de y. Observem que na função afim, a reta da função não passa pelo ponto 0. O que estudamos?
conceito de função do primeiro grau e de função linear. 2. Como identificar se a função é afim ou se a função é linear. 3. Representação gráfica da função do primeiro grau. Espero que tenham gostado da revisão. Obrigado pela atenção.